Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, abençoado por Deus, reunidos mais uma vez para aprender a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, mas antes, feche os seus olhos. Vamos fazer ao Senhor uma oração de gratidão, pedindo que Ele nos abençoe nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, de estudarmos a Tua palavra, pela nossa tão amada Escola Bíblica Dominical que o Senhor tem proporcionado a nós, a Sua Igreja. Nessa manhã, derrama sobre nós uma porção da Tua sabedoria para compreendermos esses assuntos e, o melhor, colocá-los em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que vai falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nós estamos estudando nesse trimestre, como os irmãos podem ver na capa das suas lições, sobre a igreja em Jerusalém, falando um pouco da doutrina, da comunhão, da fé, que foram a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, um assunto muito importante nós temos estudado nesse trimestre, e as últimas 2 lições foram uma bênção. Deus nos abençoou poderosamente. Na lição de número 3, nosso textual está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 12, que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A nossa verdade prática diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, um assunto muito importante, muito maravilhoso que Deus nos dá nessa manhã. Nós vamos, nesse momento, fazer a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Os irmãos podem acompanhar comigo na sua lição ou até mesmo na sua Bíblia Sagrada, se você assim preferir. Leiamos o que diz Atos 3, a partir do versículo 11. Nos diz assim: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregaste e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, e conheceis a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, que passagem maravilhosa. Eu convido a você, meu querido irmão e irmã, para recebermos nessa manhã nosso querido professor Roberval, que será um instrumento de Deus nessa manhã para o nosso coração. Alô, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Um grande abraço a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos vendo através das redes sociais. Nosso prazer, nós expressamos aqui neste dia nosso prazer, nossa satisfação, por mais um dia de estar aqui nessa pré-aula, nessa escola dominical e nesta aula também da escola dominical. Nesse novo trimestre, nós já estamos agora na terceira lição
do nosso trimestre, esse trimestre que é a igreja em Jerusalém. Nós estamos já estudando o terceiro trimestre, o trimestre passado nós falamos sobre os últimos acontecimentos, quando Jesus ele estava com os discípulos ali no cenáculo e depois ele foi para o jardim, para o momento da oração. E agora nós estamos falando nesse trimestre sobre as atividades da igreja em Jerusalém, as atividades dos apóstolos, a sequência dos apóstolos que deram sequência na igreja, cumprindo o ID, cumprindo a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho. E o título dessa lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Isso daqui são as características de uma igreja. A obediência ao ID de Jesus. Então, é o que nós vamos estudar hoje. E já começando pelo nosso textuário, e fala que quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhar tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Esse contexto, meus queridos, ele fala de uma passagem que aconteceu quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele partiu, ele ressuscitou, ficou aqui 40 dias dando instrução para os discípulos, subiu para o céu, e depois houve então a descida, a confirmação dos dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, aos que ali estavam no dia de Pentecostes. E o contexto dessa passagem que nós estamos estudando, dessa lição de hoje, fala que Pedro e João, eles subiam juntos para o templo às 3 horas da tarde e eles estavam indo exatamente orar. Eles estavam indo para o momento de oração às 3 horas da tarde e eles foram para o templo ali em Jerusalém e ali tinha uma porta chamada Porta Formosa, e na porta daquele templo tinha um homem ali mendigando, pedindo esmola. Esse homem, certamente, ele era levado todos os dias. O contexto diz, quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o contexto diz que esse homem, ele era levado todos os dias à porta do templo, a porta chamada Formosa, para mendigar ali o pão de cada dia. E esse homem, ele ia ali certamente mendigar uma coisa que resolveria momentaneamente a situação dele, resolveria para aquele dia, talvez ali, alguns trocados que ele manteria, o sustento de sua família, honrando assim seus compromissos, mas nunca resolveria definitivamente. Mas Pedro e João, quando vê esse homem que já há 40 anos, né, esse homem tinha 40 anos, é claro que não fazia 40 anos que ele ficava na porta do templo, um pouco menos, mas já fazia décadas que esse homem vinha todos os dias na porta do templo mendigar. E certamente, possivelmente, Pedro e João já tinham passado algumas vezes na porta desse templo, entrado, saído, porque ali era um lugar muito frequentado, o templo central de Jerusalém, o grande templo, e certamente que Pedro e João já tinham passado algumas vezes ali, mas como eles ainda não tinham recebido o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, eles então acabaram se familiarizando com aquela situação, eles acabaram acostumando com aquela situação. Assim somos nós. Quando nós olhamos para alguma coisa com a nossa percepção da nossa natureza, nós achamos tudo normal. Ao nosso lado, uma pessoa está passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade. Quando nós olhamos isto com a percepção humana, com a nossa natureza humana, nós achamos normal isso. Foi o que Pedro e João fez quando passaram muitas vezes ali na porta desse templo, possivelmente. Eles achavam que era normal aquele homem estar todos os dias ali mendigando o pão, mas naquele dia, quando eles voltam, já cheio do Espírito Santo, aliás, foi o primeiro milagre que Pedro e João fizeram depois de receber
o batismo no Espírito Santo, quando eles vão para o templo naquele dia, naquela tarde, exatamente às 3 horas da tarde, eles olham aquele homem e agora já não acharam normal essa situação. Situação que para eles era normal antes, agora não é mais, porque agora eles olham com a percepção do Espírito Santo, eles olham com o olhar de um verdadeiro cristão, eles olham para aquele homem com o olhar de que eles eram parte de uma igreja que tinha uma tarefa para cumprir, tinha uma obra para fazer aqui. Então eles olharam para aquele homem e eles viram, não é normal. Então o texto diz aqui que eles, o contexto dessa lição diz que eles olharam para aquele homem e disse assim, olha para nós. O homem fitando os olhos nele, eles também olhando para o homem, eles disseram, olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então, esse milagre aconteceu naquele dia, e a Bíblia diz, o contexto diz que aquele homem entrou no templo glorificando a Deus, coisa que ele não podia fazer antes, porque ele era proibido pela lei dos levíticos de entrar no templo, ele não tinha nem direito a entrar no templo, mas a partir daquele dia, a partir daquela cura, ele entra na presença de Deus. Querido amigo, talvez o seu problema não seja esse, mas talvez você tenha algo que te impeça de entrar na presença de Deus, talvez você tenha algo que te impeça de falar com o Pai, mas hoje, no decorrer desta lição, se você estiver vendo, eu quero dizer para você que Jesus Cristo ele está muito interessado, ele não só quer, como ele pode tirar esse empecilho da sua vida para que você possa chegar até a presença do Pai, porque hoje nós não precisamos mais de um intermediário, nós podemos entrar na presença do Pai, pedir perdão pelos nossos pecados e falar com o Pai, porque Ele é o Pai, e Ele está muito interessado em falar conosco, em perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas culpas, lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. E através daquela cura, naquele dia, a Bíblia diz que aquele homem, ele entra no templo já curado, glorificando a Deus e expressando assim a sua gratidão a Deus. E a lição que nós estamos aqui, por conta desta cura, meus queridos, por conta desta cura, houve ali uma grande admiração, houve ali uma grande especulação a respeito daquilo, e as pessoas olhavam admirada para aqueles dois homens como se fossem eles que tivessem feito milagres. Mas Pedro, então, e João, eles explicam aqui, através do textuário, que eles não eram o autor daquela cura, mas eles foram apenas um instrumento de Deus para fazer aquela cura, que o autor daquela cura era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não mudou. Hoje ele ainda cura, ele restaura, ele liberta o homem do vício, do pecado, ele purifica o homem. E o que Jesus mais quer fazer é arrancar o homem da situação de miséria, da situação do mal, do pecado, e fazer esse homem ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, um verdadeiro chefe de família, um jovem que anda separado do pecado. Então, meus queridos irmãos, nós já vimos aqui uma primeira lição que nós aprendemos, que Pedro e João, eles não chamaram para si através desse milagre, foi o primeiro milagre que eles fizeram depois de receber o batismo no Espírito Santo. Eles em nenhum momento eles pleitearam, eles não reivindicaram para si a honra, mas eles transferiram toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. E as pessoas, quando aquele homem entra com Pedro e João no templo, glorificando a Deus, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que as pessoas olharam atônitos para ele e dizendo, esses homens são deuses. Mas Pedro, então, ele começa a perguntar e dizer, por que é que vocês estão olhando admirados para nós, como que se por nossa santidade, como se que por nossos próprios méritos nós tivéssemos feito esses homens andar, mas aí eles transferem toda a honra e toda a glória para o santo e adorado nome
de Senhor Jesus Cristo. É isso que esta lição nos ensina. Essa lição nos ensina que nós não temos nada. Aqui na terra, meus queridos irmãos, tudo o que nós temos aqui pertence a Deus. O diabo não tem nada. A Bíblia diz que os céus e a terra e toda a sua plenitude é do Senhor. O diabo ele é mentiroso, ele promete dar muitas coisas para o homem, mas ele é mentiroso, ele é impostor, porque ele nada tem. Tudo pertence a Deus. Deus pode sim dar para o homem coisas maravilhosas e coisas grandes, mas o inimigo de nossas almas, ele nada tem. Então Pedro transfere para Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. E hoje nós estamos vivendo dias em que hoje existem aí muitos homens aí que estão aí chamando para si a fama, a honra e a glória, achando que ele é o fulano de tal, que ele é o cara, que ele faz isso, ele faz aquilo, mas nós nada somos, meus irmãos, sem Cristo. Nós nada somos sem Deus. Os nossos dons, se você prega bonito, glorifica a Deus, porque o dom é de Deus, nada é seu. Lá no céu você não vai nem precisar desse dom mais. Se você consegue cuidar de um determinado departamento, muito bem. Se você faz isso com muita desenvoltura, glorifica a Deus, porque o dom é de Deus. Se você toca um instrumento muito bem, se você canta muito bem, se você faz algo para Deus muito bem, glorifique ao Papai do céu, porque nada é seu, nada é nosso aqui nessa terra. Todo dom, todo talento pertence a Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui, Pedro e João, dizendo para as pessoas que estão ali olhando atônitos para eles. Eles transferem toda a honra e toda a glória ao santo e adorado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa lição, a introdução diz assim, que esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Então está aqui, meus irmãos. Essa lição ela vai mostrar para nós que assim como Pedro e João usaram aquele milagre, e usaram aquele milagre para aproveitar a oportunidade que eles estavam tendo ali, para falar do grande amor de Deus, e oferecer para as pessoas a oportunidade da salvação, a oportunidade de entregar suas vidas para Jesus e ter a certeza da vida eterna, que esta é a melhor e maior certeza que nós devemos ter enquanto aqui vivos estamos, porque essa decisão nós temos que tomar ela enquanto estamos vivos. Então Pedro aproveitou a oportunidade daquele milagre e começou então a evangelizar, a falar para as pessoas que Jesus Cristo cura, ele batiza com o Espírito Santo, leva o homem para o céu e muito em breve voltará. Então, meus irmãos, a oportunidade que a igreja está tendo enquanto aqui está, essa tarefa, ela é intransferível, essa tarefa ela é intransferível para a responsabilidade da igreja. Essa tarefa de pregar o evangelho aqui, meus irmãos, os anjos até quiseram fazer isso, mas não foi permitido porque essa tarefa foi comissionada, foi atribuída para a igreja que aqui está até o dia do arrebatamento, fazer e pregar este evangelho da graça, esse evangelho que salva o homem, que tira o homem do caminho da perdição e coloca o homem no caminho da salvação. Então, essa lição, ela vai falar sobre isso, ela vai falar sobre a tarefa, sobre a responsabilidade, sobre a atribuição que a igreja recebeu aqui. A igreja não foi feita para ser aqui algo de glamour, não foi feito para ser aqui um cabide de emprego, a igreja não foi feita para ser aqui um lugar onde pessoas querem ficar famosas, não. A igreja foi criada aqui na terra para ser a noiva de Jesus e pregar o evangelho. E essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua. Espero que esta aula esteja sendo uma bênção para você, querido amigo. Espero que essa lição esteja sendo de grande valia para a sua vida. E assim nós vamos agora para o nosso primeiro tópico, que diz assim, olha, a igreja que prega
a Escritura. A igreja deve pregar as Escrituras e elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3:11, de 2016, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Então é exatamente isso. Por que a segunda pregação? Porque Pedro já, quando acontece o dia de Pentecostes, como está lá em Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, no capítulo 2, Pedro ele fez ali uma grande pregação no dia de Pentecostes, as pessoas estavam ali admiradas, aqueles homens falando o idioma dos turistas que ali estavam em Jerusalém, tinha pessoas ali de todas as nacionalidades, e a Bíblia diz que Pedro, então, ele se levanta já agora selado com o dom do Espírito Santo, e ele começa a pregar o Evangelho e falar: varões, esses homens que vocês estão vendo falar aí em outros idiomas, esses homens não estão embriagados, como vós dizeis, mas isto é o Espírito Santo. Essa foi a primeira pregação. E nesta segunda pregação de Pedro, quando Jesus ele cura este paralítico do templo da Porta Formosa, então Pedro faz a sua segunda pregação, e quando você dá sequência lendo o texto, a Bíblia vai dizer que houve ali um acréscimo naquele dia de aproximadamente 5.000 pessoas, porque Pedro não chamou a glória para si, mas ele colocou Deus no centro de todas as coisas. Deus é o centro da pregação. Pedro, ele não chamou para si, em nenhum momento ele reivindicou ali fama, sucesso, não, mas ele fez grande ali o nome do Senhor. E é isso que a igreja deve fazer. A igreja deve pregar exclusivamente a palavra de Deus. Igreja não é lugar de fazer politicagem, igreja não é lugar de fazer aí megas shows, fazer entretenimento. Igreja é lugar de pregar a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, o primeiro tópico aqui, ele já vai nos ensinar que Jesus Cristo deve ser o centro da pregação. Nós não devemos oferecer para pessoas aí coisas materiais, porque o que Deus tem para nós vai muito além das coisas materiais. Quando nós pregarmos que Jesus Cristo dá carro, dá casa, dá chácara, embora que Ele dá sim para seus filhos, mas quando nós passarmos isso na frente do Evangelho, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas quando nós colocamos Cristo no centro de todas as coisas, a salvação da alma, a transformação do homem no centro de todas as coisas, nós estamos cumprindo sim o ID de Jesus. E o nosso segundo subtópico diz assim, olha, as Escrituras testemunham de Jesus. Os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos aqui reforçando aquilo que os profetas falaram por séculos e séculos, que o nosso Evangelho anuncia o sofrimento de Cristo, anuncia a morte de Cristo, mas também anuncia a ressurreição de Cristo. Ele foi morto, foi crucificado, mas nós pregamos que ele ressuscitou, que ele está vivo, e que nós possamos cumprir essa ordem, esse ID de Jesus com muita excelência, porque o Evangelho é isto, o Evangelho é colocar Deus no centro de todas as coisas. O nosso terceiro subtópico diz assim que as Escrituras confrontam o pecado. Meu querido amigo, nós devemos sim pregar o Evangelho, mas um Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho que ele é um Evangelho inclusivo, que ele traz o homem para o meio nosso e ele deixa que o homem continue vivendo no mesmo padrão de vida que ele vivia antes, que ele não precisa se libertar do vício, que ele não precisa deixar a promiscuidade, que ele não precisa deixar a vida de fornicação, a vida de adultério. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho nem de perto e nem de longe. Mas quando nós pregamos o evangelho, nós precisamos sim, o subtópico aqui do nosso pastor diz
que nós precisamos, sim, pregar um evangelho que confronta o pecado, pregar o arrependimento para as pessoas, porque o evangelho, quando as pessoas vêm, sim, do jeito que está, venha com seu pecado, venha do jeito que você está, mas a partir deste momento, quando a pessoa ele vem para o evangelho, ele começa agora na sua vida um processo de transformação, um processo de purificação, e ao decorrer da sua vida, ele vai ouvindo a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus vai fazendo nele, conforme Jesus orou em João 17:7, esse evangelho ele vai santificando através da mensagem da palavra de Deus, a palavra vai purificando e vai criando em nós um processo de santificação, de purificação. Isto sim é o evangelho. Mas devemos sim pregar que Jesus Cristo, ele perdoa todos os pecados do homem, indistintamente, indiscriminadamente de qual pecado seja. O evangelho deve sim confrontar o pecado, pregar para as pessoas, arrependei-vos, e pregar e ensinar que o arrependimento, ele vem também acompanhado de uma conversão. O arrependimento original, o arrependimento verdadeiro, meu querido amigo, ele vem acompanhado de uma conversão, de uma mudança de vida, de uma transformação. Isso é o que nós devemos pregar e ensinar para as pessoas, um evangelho que muda a vida, que transforma e muda a vida do homem radicalmente. Eu espero que essa lição esteja sendo uma bênção para você, meu querido amigo. Espero que essa lição esteja sendo de grande valia para a sua vida. E nós vamos agora para o nosso segundo subtópico, que diz assim, olha, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pregou a mensagem registrada em Atos. Olha aí, é aquilo que eu falei. Esse segundo subtópico, ele confirma aquilo que nós estávamos falando lá na introdução da lição. Quando Pedro e João, que já tinham certamente passado na porta do Templo Formosa, vindo aquele homem ali, já visto aquele homem, melhor dizendo, várias vezes ali mendigando, eles então até agora eles achavam isso normal. Mas quando eles são capacitados, quando eles são revestidos pelo Espírito Santo de Deus, quando eles são capacitados agora, eles já estão mais aptos para pregar o Evangelho. Por que a gente gosta de enfatizar isso? Porque não são minhas palavras que vai convencer ninguém a mudar de vida. Por mais boa que seja a oratória de uma pessoa, é um português correto, palavras ali todas alinhadas dentro de um português, não é isso que vai mudar a vida da pessoa. O que vai convencer o homem, o que vai convencer o pecador, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Você fala, você é usado pelo Espírito Santo, mas quem vai mudar, quem vai convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é indispensável que para pregar o Evangelho você precisa sim ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, meu querido amigo, não deixe de você buscar essa presença maravilhosa na sua vida, que é o batismo no Espírito Santo, porque ele capacita. Isso fica evidente no uso do verbo grego, traduzido como fixar os olhos, na passagem de Pedro, fitando os olhos. Isso aqui tem um estudo, meus irmãos, no segundo subtópico, fixar os olhos. Essa mensagem expressa também, a expressão também é usada, descreve o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, ali fitando os olhos. Essa passagem vai falar, em alguns textos da Bíblia, esse tem um sentido, mas o comentarista também diz assim, olha, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. E o que é
que nos dá essa autoridade, querido amigo? Essa autoridade, primeira coisa, ela deve a pregação ela deve vir acompanhada de exemplos. Você precisa falar aquilo que seus exemplos gritam. Você precisa pregar aquilo que seus exemplos arrastam. Você precisa pregar, primeiramente, o que te dá autoridade é você ter uma vida ilibada, uma vida de um caráter, de uma boa reputação, porque se você for pregar o Evangelho e a sua reputação por aí não for das melhores, o seu Evangelho ele não vai ter nenhuma eficácia, não vai ter nenhum efeito, porque isso acaba, de certa forma, tirando a autoridade daquele que prega. Mas também tem uma outra coisa, pregar o Evangelho, um requisito é estar cheio do Espírito Santo, você ter a unção do Espírito Santo na sua vida, porque, como eu disse aqui, é o Espírito Santo que capacita o homem a fazer esta mensagem, a pregar esta mensagem. É o Espírito Santo que nos capacita, não é por mais intelecto que eu possa ser, por mais que eu sou a minha graduação em letra, por mais que eu seja capacitado em algum curso de oratória ou alguma coisa parecida, não é isto que vai dar autoridade, mas sim é o Espírito Santo de Deus, os meus exemplos, o meu caráter, a minha reputação. Amém? E o nosso segundo subtópico diz assim, o Espírito Santo glorifica Jesus. Então, quando nós pregamos a Jesus, nós glorificamos a Jesus através do Espírito Santo que está em nós, porque nós tornamos nosso Senhor grande na nossa vida, conhecido, e Ele se torna grande na nossa vida. E é o Espírito Santo que faz isso. Por isso que é indispensável que tenhamos o Espírito Santo. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Pedro e João, eles falam para aquele povo que estava ali vendo, olhando para eles admirado, e eles acabam, de certa forma, sendo convencidos pela oratória de Pedro que aquele milagre não foi feito pela capacidade. A cura daquele homem na porta do templo não foi feita por sua própria capacidade, mas sim porque eles tinham agora o Espírito Santo, eles tinham exemplos já há 3 anos e meio andando com Jesus, dando ali exemplos de bons discípulos, e agora eles podiam sim, com autoridade, curar aquele homem. E aí nós prosseguimos agora para o próximo tópico. Próximo tópico. Olha, tem mais uma coisa aqui. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Então, outra coisa que o comentarista diz aqui, eu gostaria de compartilhar isso aí. Qualquer pregação que tira Jesus Cristo do centro de todas as coisas, meu amigo, isso não é pregação, não. A pregação é aquela que coloca Jesus no centro de todas as coisas, que coloca Deus no centro de todas as coisas. Então, nós precisamos, com esta lição, aprender e colocar em prática que Deus é o centro de todas as coisas. A palavra deve ser pregada com excelência e, sim, anunciar a Jesus que Ele é bom, que Ele perdoa, que Ele leva o homem para o céu. Tem pessoas aí, a exemplo de Jonas, quando Jonas foi pregar o evangelho em Nínive, Deus ali, é uma história bem conhecida, que Deus mandou ele pregar e levou ele para até a boca de um peixe, depois que ele se esconde no porão daquele navio. Então Jonas, ele ficou até um pouco irado, ele foi pregar ali até contra a sua própria vontade, depois de passar por um processo de correção do próprio Deus. O texto vai dizer que ele foi lá na cidade de Nínive, mas ele pregou ali um Deus cruel. Ele foi ali, ao invés de pregar a salvação e o arrependimento, ele pregou ali juízo. Ele então começou a pregar que Deus ia destruir aquele povo,
porque ele tinha certamente algum ressentimento daquele povo, e ele então começa a pregar juízo naquela cidade. Mas então ele sai da cidade e ele vai para um lugar alto, ele entra debaixo ali de uma planta, e o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, que ele fica ali olhando e esperando a destruição daquele povo. Ele diz, agora sim, eu já preguei, e agora vai descer fogo do céu e vai consumir esse povo. Só, queridos, que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. E Deus é justo, sim, mas Ele é um Deus de amor e misericórdia. E a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu e houve um grande arrependimento daquele povo. Então Jonas, de certa forma, ele acabou ficando frustrado com isso, ele acabou ficando decepcionado, porque ele teve mais dó da planta que estava cobrindo ali sua cabeça do sol escaldante no deserto, do que daquele povo. Deus disse para ele, olha, Jonas, como que você, rapaz, não teve dó daquela população e até dos animais? E, aliás, o livro de Jonas termina, é o único livro da Bíblia que termina com uma interrogação e diz assim, como é, meu amigo, que você, Jonas, queria desobedecer a minha ordem e não queria ir pregar o evangelho naquela cidade, e eu não teria dó daquele povo e também dos animais que ali vivem? Olha, Deus ali engloba até os animais que não têm alma, mas Deus também tem dó dos animais. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje tem muita gente que está pregando aí um evangelho vingativo, ao invés de pregar um Jesus Cristo que quer tirar o homem do pecado, do vício, quer tirar o homem do adultério, quer tirar o homem da bebida, da droga, quer mudar a vida do traficante. A pessoa às vezes vai lá e prega um evangelho vingativo, um evangelho de punição, mas o que eu quero falar hoje aqui, meu amigo, que o nosso Deus, antes de tudo, Ele quer levar você para o céu, Ele quer tirar você da condenação, porque só existe dois caminhos depois da morte. Existe a condenação e o céu. E Deus não quer de jeito nenhum que alguém vá para o inferno. Por isso, a proposta de Deus é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A proposta de Deus é arrependei-vos e convertei-vos. E eu espero, meu amigo, que essa lição esteja sendo uma bênção e que seja para você uma oportunidade para hoje você se arrepender dos seus pecados. E nós vamos agora para o nosso terceiro e último tópico, que diz assim, olha, a igreja que prega a esperança vindoura. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Meus amigos, que ignorância! Pedro está dizendo assim aqui agora para as pessoas, os nossos pais crucificaram a Jesus por ignorância, mas hoje vocês estão tendo aqui uma nova oportunidade. Não importa se vocês são descendentes, ou os nossos pais, ou até mesmo algum de vocês aqui crucificaram e mataram Jesus por ignorância. Hoje vocês estão vendo que ele ressuscitou e ele está vivo, e nós, em nome dele, é que nós estamos fazendo esse milagre. E Pedro prega ali para eles uma oportunidade naquele dia de se salvar, de entregar o seu coração para Jesus. E isso, meu querido, deu um grande resultado, porque houve ali um arrependimento em massa. E a Bíblia diz que cerca de 5.000 pessoas se arrependeram naquele dia. E o nosso tópico continua dizendo aqui assim, olha, a insensibilidade às coisas espirituais é marca daqueles que não conhecem a Deus. Quando a pessoa não conhece a Deus, ele é insensível com as coisas de Deus, porque o coração dele ainda está, a mente dele está cauterizada, o seu coração está insensível, porque o Espírito Santo é que nos transforma sensível para as coisas de Deus. E por isso, meus irmãos, as coisas, meus amigos e irmãos em Cristo, as coisas que
queremos te oferecer hoje é que você tem sim a oportunidade de receber o Espírito Santo, porque ele vai dar essa sensibilidade para você entender que só Deus pode salvar o homem. Não existe nem uma suposta divindade que pode salvar o homem do inferno. Somente Jesus Cristo, somente Deus pode livrar o homem da condenação e levar o homem para o céu. Não existe nenhuma outra suposta divindade. E a promessa, o segundo e último tópico aqui, que é o segundo subtópico, diz assim, olha, a promessa da segunda vinda, concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança, e assim venha o tempo. Pedro está dizendo assim, olha, vocês precisam sim aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim venha um tempo de refrigério. É o que Atos dos Apóstolos, capítulo 3 em diante, ele continua dizendo, vocês passam agora a ter um tempo que vem o tempo de refrigério na nossa vida, um tempo de raciocínio, um novo recomeço, uma nova esperança, uma renovação daquilo que ficou velho, que vocês estavam há tanto tempo aí ouvindo os profetas falarem que viria um Salvador, agora ele veio, ele foi julgado, ele foi crucificado, ele foi morto, e ele ressuscitou, e vocês, na ignorância, crucificaram esse Jesus. Mas agora, com esse milagre que vocês viram, esse homem que já há 40 anos era paralítico, com esse milagre que o próprio Deus fez, eu estou oferecendo para vocês hoje a oportunidade de vocês aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador das suas almas, para que venha o tempo de refrigério na vida de vocês, que venha um novo tempo. E assim, meu amigo, Pedro começa a falar desse novo tempo. E eu hoje não posso terminar essa aula, terminar hoje essa lição que nós estamos falando aqui, essa terceira lição desse trimestre, oferecendo para você, meu amigo, e dizer para você uma coisa. Eu sei que talvez alguém pode dizer assim, olha, mas para mim não tem mais jeito, eu estou vivendo uma vida de libertinagem, uma vida de pecado, eu estou viciado na droga, estou viciado no cigarro, na bebida, ou o meu problema é esse, aquilo. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer que você precisa desse Jesus, você precisa desta salvação e dar o primeiro passo, dê o primeiro passo, que é aceitando Ele como Salvador da sua vida. E as demais coisas Ele fará por você, porque você começará, como diz aqui o texto, um novo tempo de refrigério virá na sua vida. Ele te tomará pelas mãos, Ele te ajudará a você, meu amigo, a caminhar no meio desse mundo que jaz no maligno, no meio desse mundo que caminha com passos gigantescos para a perdição. Ele te ajudará. Não será, meu amigo, por suas próprias forças. Não, você por sua força, você não vai chegar a lugar nenhum, mas será pela bondade e pela misericórdia de Deus. Então eu te ofereço hoje, terminando essa aula já na conclusão, te oferecendo essa oportunidade. Não é pelas suas forças, não é pelo seu próprio esforço, porque nós nada fizemos, nós nada contribuímos para essa salvação, a não ser aceitando e obedecendo essa ordem de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e por Ele nada se fez. A salvação da alma, o mérito da salvação é todo de Jesus. O mérito da nossa salvação só pertence a Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso. E hoje você pode sim dar o primeiro passo, tomar a sua decisão. E Jesus Cristo, Ele estará sim tomando conta da sua vida e te ajudando. Eu termino essa aula dizendo que a nossa equipe aqui da nossa IBD, o nosso desejo da nossa equipe é que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, seus negócios, e que você possa nesse dia, se você ainda não o fez, aceitar Jesus como seu Salvador. E com certeza, sua vida será
muito abençoada. Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, aqui da equipe da nossa EBD, e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que aula maravilhosa. Nós estamos gratos a Deus por ter usado estes nossos professores para, nesta manhã, nos trazer a sua palavra, nos ensinar. É muito maravilhoso quando nos reunimos para aprender a palavra de Deus, como acabamos de fazer. Meus amados, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas antes eu gostaria de convidar a você, meu querido irmão, irmã que nos acompanhou aqui, para nos fazer uma visita. Nós temos os nossos cultos presenciais, as nossas reuniões aqui em nosso templo sede toda terça-feira, toda quinta, também aos domingos nós temos 2 cultos, às 5h30 e também às 19 horas. Vai ser um prazer recebê-lo. Também nas igrejas, nas nossas congregações, nos bairros da nossa cidade. Nós temos igrejas em muitos bairros aqui de Matão, nas cidades circunvizinhas, como Dobrada, Nova Europa, Tabatinga, Gavião Peixoto, tantas igrejas, e eu tenho certeza que uma delas vai te receber com muito amor, com muito carinho. Você vai poder ouvir a palavra de Deus, entregar ao Senhor ali as suas petições, os seus anseios, e ir para casa com uma resposta da parte de Deus. Vai ser uma alegria recebê-lo, e então eu faço esse convite a todos os meus queridos irmãos que acompanham essa nossa escola online. Meus queridos, também nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, nós também podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Nós nos alegramos pela oportunidade que Deus nos dá de estudarmos essa escola, mas toda a infraestrutura depende do auxílio, da cooperação de toda a igreja para a sua manutenção. Então, os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo e ajudar a nossa igreja, ajudar a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas àqueles que assim fazem. Amém, meus irmãos? Vamos dirigir ao Senhor uma oração. Feche os seus olhos, ore comigo. É o que nós faremos para encerrar a nossa aula como forma de gratidão a Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela bênção que o Senhor nos deu nesta manhã, de aprendermos a Tua palavra, mas pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu auxílio, para colocarmos em prática estas palavras, para gravá-las em nosso coração e nunca mais esquecê-las. Senhor, abençoe a obra das Suas mãos, abençoe, Senhor, a Escola Bíblica Dominical, a cada irmão, a cada irmã que acompanhou, que estudou conosco. Nosso pedido é que Deus, em Sua infinita misericórdia, derrame bênçãos sem medidas no coração e na vida de cada irmão. Em nome de Jesus é o que pedimos e já agradecemos. Amém. E nós nos reencontremos, né, irmãos, no próximo domingo, aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.